Olá, aqui é a professora Denise Carrascosa falando. Vocês já me conhecem, professora de literatura na Universidade Federal da Bahia. Nós desenvolvemos juntas, já há 10 anos no Conjunto Penal Feminino, esse nosso trabalho de leitura de textos literários para redução de pena, para remissão de pena. Construímos juntas a Biblioteca Mentes Livres, que foi inaugurada em 2013 e que está aí no Conjunto Penal Feminino, com diversos exemplares, com diversos livros de poemas, contos, peças de teatro, romances, livros teóricos, livros filosóficos. Nós estamos trabalhando juntas nesse processo de leitura enquanto o confinamento existe, né, na vida de vocês, para efeito objetivo de redução das penas, né? E também para o efeito de oxigenação das cabeças de quem está presa. Vocês sabem muito melhor do que qualquer pessoa que estar presa é um processo muito doloroso, muito torturante, não é? E qualquer trabalho que entre no ambiente prisional para criar cursos, criar oportunidades de um outro diálogo, de acesso à informação, a pensamento, a trabalho de corpo, qualquer desses trabalhos que entre no sistema, ele, além de produzir a redução de pena, que é o mais importante, o mais urgente, ele produz também um cuidado da sociedade, de quem está aqui fora, com vocês que neste momento estão aí dentro. Estamos no ano de 2020, estamos em junho, e neste ano estamos vivendo a pandemia mundial da Covid-19, do chamado coronavírus. E há uma grande preocupação de muitas pessoas, né, que estão aqui fora, podendo se proteger, podendo ter um teto nesse momento, com as pessoas que estão em situação de muito maior vulnerabilidade. Pessoas que estão na rua, pessoas que estão em comunidades muito vulneráveis, e nós sabemos que a prisão é um lugar de muita vulnerabilidade, principalmente neste momento. Então, muitos de nós, ativistas de direitos humanos, pessoas sérias, pessoas comprometidas com a humanidade, com cada pessoa que está a seu lado, né, estamos muito preocupadas na situação de quem está, nesse momento, encarcerado. Então, estamos desenvolvendo diversas atividades coletivas para minorar os problemas relativos à alimentação, à medicação, à higiene, à questão da assistência médica, não é? Mas também ao processo socioeducativo que permite, né, a redução de pena e permite a saúde mental. Nesse sentido, né, esse vídeo introdutório é apenas de um fluxo que vai continuar a acontecer e que vai chegar até vocês, não é? Porque nós conversamos com as unidades prisionais, né, com a administração penitenciária, porque não é justo que o processo de redução de pena pare nesse momento e todo o processo socioeducativo. Então, continuando aqui os nossos trabalhos, né, com vocês, através do vídeo neste momento, já que não podemos estar semanalmente, como sempre estivemos ao longo dos últimos 10 anos, em aulas presenciais com vocês, que é uma grande honra e um grande prazer, né? É muito doloroso, mas ao mesmo tempo também é muito importante que estejamos juntas, sempre presencialmente, na biblioteca, numa sala de aula, no espaço que for possível. Nesse momento, estamos então fazendo essas aulas em vídeo, para que o processo de leitura continue, de exercícios de resenha continuem e que a redução de pena continue para vocês. Então eu vou ler para vocês aqui, nessa primeira aula, por vídeo, embora nós já tenhamos começado o processo em março deste ano, com a leitura da Cor Púrpura, o romance de Alice Walker, e assistimos ao filme, não é, que foi traduzido do romance do Steven Spielberg, fizemos comentários críticos. Então nós iniciamos o processo em março, mas precisamos parar por conta das regras e o decreto do estado de emergência. Aqui voltamos agora com este livro de Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita, não é?
nós temos aí a Carolina Maria de Jesus na Biblioteca Mentes Livres do Conjunto Penal Feminino da Bahia, Presídio Feminino, e este livro, Diário de Bitita, não é, que é um livro fundamental dessa escritora da década de 50, né, uma mulher que viveu favelada durante muito tempo, que foi empregada doméstica, que foi catadora de lixo e que foi escritora, e que foi uma filósofa, que foi uma pensadora crítica do mundo onde vivemos. Então, trabalhamos aí em primeiro lugar com Alice Walker, damos continuidade agora com a Carolina, que é uma escritora negra dos Estados Unidos, a Alice Walker, e agora a Carolina Maria de Jesus, daqui do Brasil, não é, que morou em São Paulo durante muito tempo, que se tornou uma escritora mundialmente famosa, traduzida em dezenas de línguas e que circula no mundo inteiro e que é muito importante para nós, como nós sabemos, em termos de pensamento crítico da sociedade, de transformação da sociedade em que nós vivemos. Então eu vou ler um conto desse livro fantástico, né, chamado Diário de Bitita, e ao final peço que vocês fiquem atentas com papel e caneta na mão para que nós possamos fazer um exercício, não é? Que será, então, contado no processo de remissão de pena. Um exercício escrito que me será repassado por e-mail pela direção da unidade prisional. O título desse conto é A Festa. Eu ficava horrorizada quando via as mulheres abraçando os homens. Pensava, por que será que as mulheres abraçam os homens? E os homens ficam contentes com os carinhos das mulheres? O que preocupava a minha mãe era a minha mentalidade. Se alguém lhe perguntava, a tua filha é louca? Ela respondia, a aparência é de louca, mas não é. Recordo quando a minha mãe teve uma menina. Nasceu morta e podre, com as carnes desligando-se dos ossos. As pessoas que iam visitá-la saíam vomitando e comentando, eu nunca vi ninguém nascer assim. Eles diziam que era sífilis. Ficava pensando, o que será sífilis? Quando será que hei de aprender tudo o que há no mundo? Minha mãe dizia que trabalhou demasiadamente, lavando as colchas de algodão, mistas com lã tecidas no tear. Quando molhadas, pesavam 70 quilos. Às vezes, eu notava as agitações do povo comprando tecidos para confeccionar vestidos para usar no dia de Ano Novo. Por que será que todos falam e sorriem nesse dia? E esses dias eram comemorados com bailes. Quem será que inventou o baile? Mas eu notava que o dia de Ano Novo era um dia igual aos outros, com as suas misérias e angústias. Depois do Ano Novo era o Carnaval. Então, o mundo é sempre assim? Todos os anos é a mesma coisa? Minha mãe disse que não. O único mês que eu sabia que existia era o mês de maio. E os negros iam pedir esmolas. Saíam com uma bandeira com um retrato de São Benedito. Quando chegavam nas casas dos ricos, as madames introduziam a bandeira dentro dos quartos e salas, suplicando ao santo que lhes auxiliasse. Embora elas tivessem casas para morar e alugar, roupas bonitas, comida em abundância, automóvel, banheiros com água quente para tomar banho todos os dias, vivendo com conforto, ainda pediam o auxílio dos santos. Puxa, será que os ricos não se contentam com o que têm? Para que esses desatinos para ficar rico, se quando morre deixa tudo? Elas davam a esmola, mas faziam inúmeros pedidos. No dia da festa, o Américo de Souza, filho de rico, era alegre e jocoso. Para assustar os negros que dançavam a congada pelas ruas, ele levantava às 3 da manhã e fazia 3 cruzes de cinzas no meio da ponte que ia para o Largo do Rosário. Quando os negros que dançavam congada iam atravessar a ponte e viam as cruzes, ficavam com medo pensando que era feitiço. O Ameriquinho, reunido com os outros brancos, dava risadas. Mas o José Santana, que era o galã da festa e tinha um terno de congada, pulava por cima das cruzes de cinzas e era aclamado herói pelo povo. Depois que o Santana havia pulado por cima das cruzes, o feitiço deveria ir para ele. O que eu notava é que nas festas dos negros, os brancos não iam. Um dia apareceu um senhor que não tinha as pernas. Distribuiu uns convites convidando o povo para ir ouvi-lo tocar violão no Cine Recreio. Tocou a valsa Saudades do Matão.
A valsa já era por demais conhecida. Não foi um sucesso. Creio que estava aprendendo porque não sabia ajustar a melodia tocando e a música cantando. Ou era mentiroso. Fora! Vai tocar lá na China! Que gargalhada! Todos sorriam, menos eu. Porque a tristeza que notei no rosto do artista revelava que deveria existir qualquer coisa funesta na sua vida. Seria o complexo por não ter as pernas? Tinha hora que eu tinha um medo do mundo. Era quando ouvia os homens falarem nas dificuldades que há para um homem encontrar trabalho. O mundo não é um paraíso para o homem. A Guerra do Paraguai foi trágica. Os homens matavam-se com canhões e bombas e dinamites. Quando eu estava com os adultos, ouvia-os falarem coisas que eu não compreendia. Quando estava com as crianças, brincávamos de roda, contávamos histórias de fadas e da princesa que ia dançar no inferno, porque era namorado do diabo. O povo já afoito para as festas juninas e todos falavam em Santo Antônio, São João Batista, São Pedro. Uma mulher havia mandado um rei cortar a cabeça de São João Batista. Pensei, as mulheres também mandam no mundo? Ah, eu também vou mandar. Só que não vou consentir que cortem as cabeças dos homens. As mulheres brigam por causa dos homens, gostam de beijá-los, choram porque querem os homens e depois mandam cortar a cabeça de um homem? Como odiei a mulher que mandou cortar a cabeça de São João Batista. Não dormi, pensando na dor que ele havia sentido. Foi o rei Herodes quem mandou cortá-la. Puxa, então os reis são poderosos. Fiquei com medo dos reis. Graças a Deus aqui no Brasil não temos rei. Um rei não deve ser mau, ele deve ser bom. Ouvia falar que haviam crucificado Jesus Cristo, que Jesus também era um rei, mas mais poderoso do que os outros reis. As crianças estavam alegres, porque na festa de São João iam comer batata doce e beber quentão. Os homens cortavam a lenha para fazer as fogueiras e preparavam o toldo para o baile. Os dias de São João e Santo Antônio eram designados ao casamento. As mulheres diziam, eu me casei no dia de Santo Antônio para ele me proteger. Mas eu ouvia dizer que é o homem quem deve proteger a mulher depois que se casa. Como era linda a mentalidade infantil. Eu achava o mundo feio e triste quando estava com fome. Depois que almoçava, achava o mundo belo. Perguntei à minha mãe, o mundo é tão bom? É tão bom? Ele é sempre assim? Não respondeu-me. Dirigiu-me um olhar tão triste, um olhar que preocupou-me, mas insisti. Mamãe, fala-me do mundo. O que quer dizer o mundo? Ela me deu 2 tapas, saí correndo e chorando. Minha tia Claudimira disse, você precisa dar um jeito nessa negrinha. Ela vai te deixar louca. Bom, então esse conto, A Festa, de Carolina Maria de Jesus, do livro Diário de Bitita, tem algumas perguntas. Ela vai contando histórias, se lembrando da sua infância, de acontecimentos que marcaram a sua memória, e ao longo dessas rememorações, ela vai fazendo algumas perguntas que talvez fiquem nas nossas memórias, depois de lermos o conto. Eu vou aqui relembrar a vocês algumas perguntas e gostaria que nós fizéssemos um exercício de escrita a partir dessas perguntas. O que essas perguntas dizem para nós? Essas perguntas têm algum significado para a gente? A gente também pensa sobre isso? A gente consegue responder essas perguntas? Como? Então são as perguntas que eu gostaria que incentivassem a nossa escrita. Queria que vocês anotassem cada uma dessas perguntas, que eu vou reler aqui do conto de Carolina Maria de Jesus, e respondessem a essas perguntas, se puderem, se quiserem, se desejarem. O vazio e o silêncio também são respostas, não é? Então, queria que vocês anotassem a seguinte pergunta. Quando será que hei de aprender tudo o que há no mundo? Quando será que hei de aprender tudo o que há no mundo?
segunda pergunta. Carolina Maria de Jesus está falando do Ano Novo, do dia de Ano Novo, das festas do Ano Novo, e que depois vem o Carnaval. E ela pergunta: por que será que todos falam e sorriem neste dia? Por que será que todos falam e sorriem neste dia? Quem será que inventou o baile? Essa é a segunda pergunta. Por que será que todos falam e sorriem neste dia de Ano Novo? Quem será que inventou o baile? Terceira pergunta, de Carolina. Puxa, será que os ricos não se contentam com o que têm? Falando de todos os múltiplos pedidos que os ricos faziam aos santos quando os pobres iam lhes pedir esmola. A pergunta de Carolina é, e eu gostaria que vocês anotassem como terceira pergunta para o nosso exercício. Puxa, será que os ricos não se contentam com o que têm? Quarta pergunta deste conto de Carolina Maria de Jesus. Por que a tristeza que notei no rosto do artista revelava que deveria existir qualquer coisa funesta na vida? Por que a tristeza que notei no rosto do artista revelava que deveria existir qualquer coisa funesta na vida? Essa é a nossa quarta pergunta. Essa pergunta feita no conto de Carolina Maria de Jesus, A Festa. Para finalizar, a quinta e última pergunta para os nossos exercícios desta semana. O mundo é tão bom? Ele é sempre assim? Não esqueçamos que há um recurso no texto literário que é a ironia. Quando a gente diz algo completamente diferente daquilo que a gente pensa para conseguir um propósito, uma finalidade, uma resposta inesperada, uma resposta que vem a partir de um lugar inesperado, de uma quebra de expectativa. Então, Carolina afirma primeiro, com exclamação: o mundo é tão bom? Ele é sempre assim? Será que na primeira afirmação, Carolina não está sendo irônica? E essa pergunta que segue a informação, que sucede à informação, essa pergunta será também que não é uma consequência desta ironia? Será que Carolina pensa que o mundo é tão bom? E qual a motivação da pergunta? A mãe. O que ela espera escutar? Ele é sempre assim? Então, deste conto, né, do livro Diário de Bitita, o conto A Festa, nós extraímos 5 perguntas, e esses são os exercícios, essas perguntas compõem o exercício desta semana, que é o exercício de leitura e escrita para redução de pena. Eu deixo para vocês aqui o meu abraço, aquele abraço que nós nos damos sempre, quando a aula começa e quando a aula encerra, transmitindo força e dizendo a vocês que não só eu, como muitas pessoas aqui de fora, estão com vocês neste momento. Tenhamos confiança e fé de que a nossa luta é solidária, sincera e que está nos levando para um lugar fora desse mundo
que Carolina Maria de Jesus nos ajuda a pensar tão bem e a transformar. Um grande abraço e semana que vem eu estarei com vocês de novo.